Imagina você ter um sonho muito grande, ser aprovado em um curso muito concorrido, como medicina na federal, ou então em um concurso público, aquele em que seus olhos brilham quando você se pensa vir exercendo a profissão, seja em um concurso público, seja em um jaleco sendo médico. Mas você conviver durante o período de cursinho com o medo de nunca passar no teu sonho, com a angústia de não se desenvolver durante esse ano de cursinho e o mundo realmente parar para você e você ficar em um looping vicioso em falhou uma vez no cursinho, começar estudando de novo. Falha de novo, estuda de novo. Falha de novo. Imagina o quão angustiante é para uma pessoa ficar nesse vício, indo de reprovação em reprovação e nunca poder sair para realmente triunfar e começar a viver a vida para fora da incerteza de passar numa prova. Se você se identificou, tem esse medo e não quer entrar nessa espiral da frustração, fique nesse vídeo que é para você. Eu sou o Diogo Bolzan, eu sou o único mentor e estrategista pedagógico que te treina para ser uma pessoa para quem a aprovação será inevitável, porque eu te ensino metodologia do estudo ancorada na neurociência e treinamento psicológico de elite de mais de 10 anos que eu estive no alto rendimento de Taekwondo, uma arte marcial sul-coreana, e eu peguei os ensinamentos do alto rendimento dos esportes, apliquei na minha rotina, aplico na rotina dos meus alunos, enfim, os resultados são exponenciais. Então, se você se identificou com esse meu perfil e quer obter um pouco mais desse conhecimento sobre revisão, método de estudo, treino psicológico, enfim, essa construção dessa pessoa inabalável, implacável, para quem a aprovação vai vir como uma consequência, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, me mande mensagem no Instagram também, o Diogo Bolzan, que lá eu consigo te responder de uma maneira mais rápida se você tiver alguma dúvida, justamente por ter esse contato mais próximo também. Eu sempre posto conteúdos valiosos lá no Instagram para você. Hoje a conversa que eu queria ter com você é justamente essa. Era o medo que eu tinha também, esse papo que eu tive com você no começo do vídeo, de você ficar anos e anos no cursinho, de frustração em frustração ali, sabendo que você está na indecisão de estudar por uma aprovação incerta, mas é um sonho muito grande e ao mesmo tempo que você quer ser aprovado naquele curso, você quer dar continuidade à sua vida também, quer começar a aprender coisas novas, quer ter uma previsibilidade maior, que é a aprovação em um concurso público, em uma faculdade, onde você consegue planejar um pouco melhor sua carreira, enfim, concretizar um sonho. Um sonho custa muito caro, então você precisa realmente derramar suor e sangue para obtê-lo. Mas o papo que eu queria ter aqui com vocês é que, cara, é normal você ter esse medo, é normal você ter essa pressão, porque em primeiro lugar, se o teu sonho ele não fosse grande, você não teria um medo assim de persegui-lo. Né? Se você tem uma pressão em buscar algo, é porque aquilo é maior que você ainda e tem que ser assim, porque isso te força a ter mais energia para ver métodos alternativos de estudo, para ver onde você está errando, para ver em quais aspectos da sua vida você precisa melhorar, mas você também deve controlar essa sensação e entender que o processo de cursinho, o processo de preparação para você passar nessa prova, ele não deve ser visto única e exclusivamente com esse intuito. Uma porque se você estuda o ano inteiro pensando que você vai passar numa prova e por algum motivo que até mesmo pode estar fora do seu controle, você não passa, você não pode se tornar uma pessoa fracassada, você não pode se tornar uma pessoa que desistiu, sabe? E é por isso que você não pode só estudar para o cursinho. E além do mais, você não pode pensar que o processo do cursinho, ele é único e exclusivamente um meio para você entrar na faculdade. O que eu quero distinguir aqui com você é finalidade de meio. Quando você tem o estudo como uma finalidade, você não olha para a física que você tem que estudar na segunda, a matemática na terça, o simulado que você tem que fazer na segunda, no sábado, no final de semana, como um meio para você entrar na faculdade, mas como a única finalidade da sua semana que você precisa cumprir com a máxima excelência possível para você compreender melhor o mundo, para você compreender melhor aquele conteúdo e assim, por consequência, ser aprovado no vestibular. Tem muita diferença enquanto que você olha para o processo de cursinho como uma forja que realmente está construindo a pessoa inabalável que você precisa ser para passar nesse concurso público, nessa faculdade, e quanto que você olha para o cursinho como algo penoso, algo que você tem que, enfim, seguir mais uma semana fazendo e outra semana fazendo, enfim, você se desenvolve intelectualmente diferente nesses dois cenários. Uma porque quando que você começa a prestar um pouco mais de atenção e vê que o cursinho é um deserto que você tem que passar, é um período de angústia, de frustração, de ansiedade, de tensão que você tem que passar, mas que é nesse momento que você vai ser testado, é nesse momento que você vai construir uma pessoa inabalável, uma pessoa implacável, que o jogo começa a ganhar graça. Porque a sua meta não muda, é ser aprovado. Só que você olha para o processo de uma outra maneira. Não é só mais um dia que você vai ver aula, fazer questões, revisão, enfim, o que tiver no seu cronograma que eu ensino nesse canal, mas é um dia para você estar 1% melhor, para você ter um hábito melhor do que você teve anteriormente. Cara, começa a olhar
para o cursinho como um período para você se desenvolver intelectualmente, sim, você ser capacitado a entender física, química, biologia, linguagens, esses conceitos difíceis que você vai precisar na prova, mas desenvolva o seu intelecto para além disso. Comece a ler livro, cara, nem que se for meia hora por dia, 20 minutos por dia, de assuntos que nada tem a ver com o cursinho, para você realmente se desenvolver intelectualmente, uma pessoa melhor, sabe? Conhecimento, o limite do seu mundo, um filósofo, se eu não me engano, Wittgenstein, ele falava isso, né? Que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, algo do tipo. E o que é linguagem? É sua cultura. É como que você, como a maneira pela qual você vê o mundo é a maneira pela qual você tem conhecimento acumulado, e a partir desse conhecimento acumulado, que pode ser na forma de cultura, pode ser na forma de experiências, você enxerga o mundo de uma maneira. Então, quanto mais conhecimento você tem, você enxerga o mundo sob diferentes óticas, e isso te faz desenvolver uma pessoa intelectualmente mais madura, uma pessoa que está estudando porque vê o estudo como uma finalidade, a finalidade de estudar, porque você é assim, você constrói uma pessoa para que isso é natural. Eu não estou falando que vai ser fácil, vai ser tortuoso, você vai encontrar caminhos tortuosos pelo caminho, e é aí que está a graça. Porque cada caminho difícil que você encontra, você vai precisar se desenvolver uma pessoa capaz de superá-lo. Nem que isso envolva aprender um pouco mais sobre gestão emocional. Então você não desenvolve só seu intelecto cognitivo no quesito de ser uma pessoa técnica para resolver o vestibular, mas você percebe, por exemplo, que a parte da gestão psíquica, a parte da gestão emocional é tão importante para você na hora da prova não ter branco, não ficar com medo, ficar com ansiedade, para você usar suas emoções a seu favor e não contra você. A gente aprendia muito isso no alto rendimento de taekwondo. A pressão, ela é um privilégio realmente, porque ela te faz a ter mais foco, ela te faz a te reavaliar uma luta que você perdeu e que você ficou frustrado por, sei lá, ver que você tomou um chute na cara, um monte de gente assistindo, cara, dá vergonha também, sabe? Mas esse sentimento é importante para que você reavalie sempre o método, mude o caminho, mas nunca mudando o propósito final do teu sucesso, que é a tua vitória, sabe? Então, cara, ó, um livro que eu recomendo muito para vocês lerem, que mudou a minha forma pela qual eu penso o vestibular, é esse do Augusto Cury. Augusto Cury é um grande psiquiatra, que eu treino o seu cérebro para provas. Aqui ele vai contar a história de um menino que ninguém botava fé nele, que ele ia ser aprovado em medicina por conta de todos os seus hábitos, mas enfim, ele foi. E aqui ele conta essa história, uma história muito bonita, mas esse livro, eu comecei a lê-lo no início do meu período pro vestibular, do segundo ano que eu fiz cursinho, que foi o ano que eu passei. Coincidência? Claro que não. E esse livro me fez abrir os olhos para entender que a aprovação ela é multifatorial. A aprovação não depende só do cursinho, né? Porque, ora, se todo mundo faz cursinho, tirando as suas particularidades, cada pessoa aprende de um determinado modo, determinado tempo, por que nem todo mundo passa? Porque tem gente que passa em 6 anos, outra gente que passa em 6 meses. Por quê, sabe? Não é só a parte técnica, tem a parte de você se desenvolver realmente. E o que eu quero sempre transmitir nesse canal para você é que você precisa construir uma pessoa realmente implacável para você ser aprovado em um curso tão concorrido. E para isso, você precisa ir além do cursinho, você precisa ser autor da tua própria mente, no quesito de gerenciar as suas emoções, de estudar muito, muito arduamente, com o método correto, isso eu te ensino no canal, mas também de você ver o cursinho como um período em que você está se forjando, uma pessoa que você nunca foi. E que você precisa ter um pouco mais de calma contigo, mas não deixar de se cobrar. A cobrança é boa, a pressão é boa, se você se compara com seus resultados de antes e você tem um vislumbre do que a galera tá fazendo. Porque é muito fácil se diferenciar, cara. É muito fácil diferenciar. Hoje a galera se entope de doce no seu dia a dia. Como que uma galera que se entope de doce, sabe, de fast food, vai conseguir ter um alto rendimento? Não vai. Como que estudantes que não treinam, não fazem uma atividade física vão ter um alto desempenho também? Não vão. É tudo muito conectado, cara. Você precisa ter uma rotina alinhada e a sua rotina deve ter o período de estudos, deve ter um sono de quantidade, de qualidade, deve ter uma alimentação muito boa, um período para você fazer exercício físico, para você se desenvolver o teu intelecto, mas também o teu físico, o teu mental, o teu espiritual. Quantas pessoas se afastam da sua fé durante o período do cursinho porque tem que estudar um pouco a mais? Isso não existe. O período do cursinho é realmente uma forja para você estudar como nunca você estudou antes, mas olhar para a sua vida como você nunca também olhou antes, para suas amizades, para ver quem realmente está contigo naquele processo tão árduo que você vai passar, sabe, para os seus ambientes onde você frequenta, para dizer mais não, para descansar mais, para estudar mais. É um momento realmente que você precisa transbordar em intensidade, mas essa intensidade precisa ser inteligente.
Eu estava lendo aqui um livro do Viktor Frankl, chama Em Busca do Sentido, é um psicólogo no campo de concentração. E tem uma página aqui que eu achei muito interessante, uma frase, que ele escreve assim: viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez e como se você tivesse agido tão erradamente na primeira vez como está por agir agora. O que você mais vai encontrar no período do vestibular é você entrar numa rotina automática. As mesmas aulas, a mesma ordem de aulas, mesma ordem de questões, simulado, essa previsibilidade da semana. Só que tem gente que fica anos e anos se frustrando de cursinho em cursinho porque nunca para pensar o que eu estou fazendo de errado, sabe? E a resposta muitas vezes não está somente no método de estudo que você usa ou no cursinho, mas está na pessoa que o curso que você quer precisa que você se desenvolva. Tá entendendo? Como que você quer ter um médico que vai salvar uma vida, tão capacitado, mas tão quebrado emocionalmente? Como que o médico vai cuidar de uma outra vida, sendo que ele não está cuidando nem da sua vida? Sendo que ele não está fazendo um exercício físico, uma alimentação adequada? Sabe, às vezes você já é uma pessoa técnica, mas você é uma pessoa que não consegue aplicar essa técnica no vestibular porque te falta um gerenciamento psicológico, um treinamento psicológico melhor. Então, a aprovação ela é multifatorial. E use esse período, esse deserto do cursinho que você vai passar, para você se desenvolver enquanto pessoa mesmo. Para você ler coisas que fogem do escopo do cursinho, para você conhecer outras pessoas, pessoas melhores do que você e aprender com elas. Quando você começa a reconhecer a tua ignorância, só sei que nada sei, frase socrática que eu tenho certeza que você já viu no seu cursinho de filosofia. Quando você começa a enxergar suas deficiências e ver que todo dia é um dia para você se forjar enquanto uma pessoa melhor, a aprovação vem para você de forma inevitável, porque você começa a controlar grandes aspectos da sua vida, que se você olha isolado, às vezes você não dá tanta importância, mas tudo está conectado. E o meu objetivo aqui é justamente esse, te ajudar no que você precisar para ter um ano de altíssimo nível e, como consequência, ser aprovado no vestibular. E se você gostou desse papo e acha que pode aprender um pouco mais com isso, dia 1/3 eu vou fazer uma masterclass gratuita na minha comunidade de educação, a Iceberg. Link para você entrar nessa comunidade aqui na descrição. A gente vai mandar um link ali para você no WhatsApp, né? Então é só entrar ali, ficar de olho que a gente vai mandar esse link para você entrar e eu te apresentar um pouco mais dessa história, desse ecossistema que para mim foi indispensável para minha aprovação em mais de 60 federais de medicina. Enfim, é hoje que eu aplico com meus alunos, mas também aplico aqui nesse canal de forma gratuita para vocês, igual a Masterclass vai ser gratuita. Então esteja lá presente, deixa o like, se inscreva no canal. Eu genuinamente espero que você tenha gostado. Conte comigo para o que precisar, mande mensagem no Instagram se você achar que tem essa necessidade. Eu estou sempre lá ajudando vocês. E vamos para cima. Eu tô contigo, vai e vença. Abraço.